Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, a teoria que provou para o mundo que o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma errada, principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Como eu cheguei a essa conclusão, simplesmente eu vou aprofundar na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, porque é a oferta que induz a ação humana de atração econômica ou de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve esses movimentos? A lei da gravidade de Isaac Newton, força elétrica e proporção de Galileu, ou seja, esse gráfico aqui, essa função 1 sobre x ao quadrado, e portanto ela revelou para o mundo a forma correta de você entender os fundamentos de economia, mas principalmente os efeitos da economia. Bom, o que eu vou falar aqui é sobre os dois capitalismos que está em jogo aí, né? Os Estados Unidos de um lado, a China de outro. Na verdade, não é nenhum desses dois, né, pessoal? Vou fazer esse breve vídeo aqui o que está em jogo no mundo hoje, né? Eu entrei nesse artigo aqui, Rentismo, a lógica oculta das privatizações, publicadas em 23/3/2021. E nesse artigo tem uma passagem que ele fala assim: portanto, subjacente à rivalidade hoje sentida pelos Estados Unidos contra a China, está um choque de sistemas econômicos. O conflito real não é tanto América versus a China, mas sim capitalismo financeiro de um lado versus o capitalismo socialismo de Estado industrial. O que está em jogo é se o Estado irá apoiar a financiarização em benefício da classe rentista ou fortalecer a economia industrial e a prosperidade global. Então, primeiramente, não existe capitalismo financista e não existe capitalismo socialista chinês, enfim, industrial, ou capitalismo, socialismo, Estado industrial. Existe o capitalismo industrial quântico, ou seja, a teoria econômica quântica. Porque é essa teoria que está explicando para o mundo a forma correta de você entender os fundamentos de economia, mas principalmente os efeitos da economia. Ela está provando que desde sempre o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma errada, principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Então não existe outro capitalismo senão a teoria econômica quântica. Por isso que eu estou chamando de capitalismo industrial quântico brasileiro, do Brasil. Por que quântica? Porque eu uso conceitos de física quântica para entender os fundamentos da economia. Eu uso física clássica, porque esse gráfico é física clássica. Essa equação de Heisenberg é lá da física atômica, que ela foi fundamental para encontrar o tamanho do espectro econômico. Essa equação de Heisenberg, da física atômica, ela foi fundamental para a criação da física quântica ou da mecânica quântica. Então, na verdade, não existe capitalismo financeiro ou capitalismo, socialismo de Estado industrial. O que existe é a teoria econômica quântica, que eu vou chamar de capitalismo industrial quântico do Brasil. Mesmo porque eu posso chamar de quântico porque quântico, o que a gente tem hoje no mundo são várias tecnologias aplicadas decorrentes da física quântica. Então existe no mundo hoje os smartphones, os computadores, ressonância magnética, lasers e várias outras tecnologias frutos da física quântica, da mecânica quântica. Principalmente as telecomunicações. As telecomunicações, smartphones, é justamente física quântica pura, mecânica quântica pura. Então é legítimo eu chamar de capitalismo industrial quântico, mesmo porque quântico é física quântica aplicada. Portanto, é um capitalismo industrial quântico, que é a teoria econômica quântica, física aplicada.
física clássica, física quântica, tudo isso. Então, e, portanto, a teoria econômica quântica, ela potencializa, ela sustenta, ela defende quem? O capitalismo industrial. Mesmo porque a teoria econômica quântica, ela defende sim a participação do Estado, o Estado interventor, o Estado participativo na economia. Então a teoria econômica quântica, ela defende o capitalismo industrial. Por quê? Porque essa é a economia real. É economia real. O capitalismo financista, ele depende do capitalismo industrial. Porque ele nasce justamente fruto do capitalismo industrial. Então não é o inverso. Então a teoria econômica quântica, ela sustenta o capitalismo industrial, que é o quê? A renda variável. Está aqui nesse gráfico, basta saber ler esse gráfico. Então você digita aí no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de coisas eu falando justamente da teoria econômica quântica. Então existe um único capitalismo para sempre. Por que para sempre? Né? Eu estou com propriedade, estou falando com propriedade, porque capitalismo tem a ver com dinheiro, enfim. Por quê? Porque é a teoria econômica quântica que vai nascer e vai explicar para o mundo como de fato a economia funciona e os efeitos da economia. Onde está a estabilidade econômica, onde está a estabilidade da moeda, a variação do preço, enfim, tudo. O limite econômico, como que você entende os efeitos da economia. Então, várias crises econômicas que aconteceram no mundo, várias guerras no mundo por conta da economia, porque eles, na verdade, eles não estavam entendendo como funcionava a economia de fato. Por isso que eu sempre falo, a teoria econômica quântica, ela tem a mesma função do que foi Galileu no passado. Porque Galileu nasceu para mostrar para o mundo a forma correta deles entender o sistema solar. E a teoria econômica quântica, ela nasceu para mostrar para o mundo da economia a forma correta deles entender os fundamentos de economia e, portanto, os efeitos da economia. Então ela já falei em vídeos porque ela derrubou o capitalismo financista. Eu não vou entrar em detalhes porque não é o caso aqui. Mas só quero dizer o seguinte, que a teoria econômica quântica, ela é o capitalismo industrial quântico Brasil. O Brasil é o farol econômico da humanidade. Então não existe capitalismo americano, não existe capitalismo chinês. Existe a teoria econômica quântica, que eu vou chamar de capitalismo industrial quântico. Mesmo porque quântica, física quântica, existem várias tecnologias no mundo hoje, que é a aplicação da física quântica. Os smartphones, os computadores, a ressonância magnética, laser e várias outras coisas que estão por aí. Falou? Obrigado.